Olá pessoal, vamos à nossa 10ª aula. Hoje nós vamos continuar aprendendo a traçar diagramas de esforços internos, agora usando aquela abordagem que a gente chamou de abordagem por trechos. Já vimos os conceitos na aula passada, agora vamos à parte de resolução mesmo de um problema, para vocês entenderem exatamente o que significa traçar o diagrama usando as equações algébricas de cada trecho. Vamos olhar um exemplo que tem bastante coisa interessante aqui, a gente vai cobrir muitos dos tópicos que vocês vão enfrentar na hora de traçar um diagrama. Vamos olhar para essa viga biapoiada, tem um apoio de primeiro gênero na extremidade A, de segundo gênero na extremidade B, um problema, portanto, isostático. E eu peço para a gente traçar os diagramas de esforço cortante V e momento fletor M para a viga AB. Atenção aqui para esse enunciado, eu estou falando da viga que vai de A até B. Eu vou considerar essa parte aqui, embora tenha uma carga aplicada, isso aqui é um apêndice. Fica muito complicado traçar o diagrama aqui, ainda mais sem saber essas dimensões completas dessa distância na vertical. Mas, de qualquer forma, a gente vai conseguir abordar esse problema sem nenhuma dificuldade, vocês vão ver já já por quê. Então, lembrando a nossa abordagem por trechos, eu primeiro identifico, tanto para outra abordagem por seções quanto para trechos, eu primeiro preciso identificar quem são os pontos relevantes da minha estrutura. E aí eu falo de extremidades, pontos de aplicação de cargas concentradas e momentos concentrados, início e final de aplicação de cargas distribuídas, qualquer vínculo que tiver na viga também. Então, olhando para cá, eu estou vendo os pontos que são relevantes para esse problema, são os pontos A, B, C, D, E. Só que, como eu disse que eu vou tratar apenas da viga que vai de A até B, ou seja, nesse caminho, na extensão ACDB, eu vou olhar apenas os trechos que estão delimitados por esses pontos. Então, os meus trechos de interesse vão ser AC, CD e DB. E essa carga no ponto E? Essa carga no ponto E, eu vou transportar para o ponto D, usando aquela nossa equivalência força binário, que a gente aprendeu na semana passada. Eu vou começar o meu problema, como todos os problemas de mecânica dos sólidos, eu devo começar fazendo um diagrama de corpo livre, traçando as reações de apoio, calculando as reações de apoio. Está aqui o meu diagrama de corpo livre. Para calcular as reações de apoio, não tem nada perto do ponto E com apoio. Isso significa que eu posso deixar a viga do jeito que está. E eu vou fazer aquela substituição de costume, a minha força distribuída, que era de 72 newtons por centímetro, ao longo dessa distância AC, eu substituo pela resultante, que é 2.160 newtons, e coloco ela aqui no meio do trecho. Então, aqui é 15 centímetros. Para calcular as reações A, BY e BX, eu só preciso agora escrever as equações de equilíbrio. Na direção horizontal eu não tenho nenhuma força externa aplicada, portanto Bx igual a zero. E agora, para calcular A na vertical e B vertical, eu faço duas equações de momento. Uma em relação ao ponto A, calculo o valor da reação B. A outra em relação ao ponto B, calculo o valor da reação A. Bom, agora a gente vai traçar o diagrama de corpo livre da viga que vai de A até B. Para isso eu preciso cuidar dessa força de 1.800 newtons nesse apêndice. Como é que eu faço? Eu vou substituir esses 1.800 por uma força e um binário no ponto D. Qual é o momento que essa força exerce no ponto B? Essa força é de 1.800 vezes a distância de 10 centímetros. 18.000 newtons por centímetro. E essa força aqui, a sua resultante desse sistema de forças, é ela mesma. Eu passo essa força para cá e levo também o momento que ela exerce na direção horária. Portanto, o diagrama de corpo livre só da viga B, que vai ser a viga de interesse para traçar o diagrama, é esse aqui. Mantenho as cargas anteriores, 72 newton por centímetro, distribuídos no primeiro trecho, AC. E agora, no ponto D, eu tenho a carga concentrada de 1.800, um momento concentrado de 18.000 newtons vezes centímetro. E aqui estão as duas reações de apoio que eu calculei na tela anterior. Agora, eu vou começar a traçar o meu diagrama de esforços. Vou calcular para cada trecho a equação algébrica que depois vai virar um gráfico. Então, vou começar assim. Pego o trecho AC, é o primeiro trecho. Eu escolhi 3 trechos, vou pegar o trecho AC.
Escolho o ponto A, a extremidade mais à esquerda da viga, como origem do meu sistema de coordenadas. Significa que eu vou usar uma variável x começando em A, e nesse primeiro trecho eu vou tratar de x variando de 0 até 30 centímetros. Tudo que eu obtiver vai ter validade aqui nesse trecho. Aí eu analiso um ponto qualquer dentro desse trecho. Por exemplo, vou pegar uma seção qualquer, não pode ser em cima de A nem em cima de C. E não precisa ser imediatamente antes nem imediatamente depois. Pego um ponto qualquer, lá pelo meio do trecho, a uma distância que eu não sei qual é. Essa distância eu vou chamar de x. Daqui até aqui, essa distância é x. Então vamos pegar essa região aqui e amplificar. O que eu tenho é essa figura aqui. Se eu pegar a parte da esquerda dali onde eu cortei no ponto 1, eu coloco aqui os meus esforços internos na seção que eu criei usando a minha convenção de sinais. A minha reação de apoio no ponto A continua aqui. E a minha carga distribuída de 72 newtons por centímetro, ela não está aplicada em 30 centímetros, ela está aplicada em x centímetros. Portanto, a sua resultante é 72 vezes a distância x. E ela está aplicada no meio do caminho, ou seja, a uma distância x sobre 2. Feito isso, agora é só escrever as equações de equilíbrio e eu vou obter esforço cortante e momento fletor em função de x. É isso que vai acontecer. Então, se eu faço somatório de forças na vertical igual a 0, eu vou ter a reação RA para cima, a resultante da carga distribuída 72x para baixo e o V para baixo. Portanto, o V nesse primeiro trecho é dado por essa equação, 2.317,5 newtons menos 72x, com x em centímetros. Simples. Faço a mesma coisa para momento. E aí eu calculo o momento, como a gente já viu antes nas outras aulas. Aqui é mais fácil calcular o momento em relação a esse ponto onde eu cortei, em relação a essa seção 1. Já some o V daqui. Vejam que agora isso começa a ser muito importante, senão eu teria que colocar uma equação dentro da outra equação. Mas se eu faço um momento em relação ao ponto V, o que é que eu tenho? A carga do apoio vezes a distância do sentido horário, portanto negativo. A carga distribuída 72x vezes a distância que é x sobre 2, no sentido anti-horário, portanto positivo. E o meu momento fletor, que é a minha incógnita, no sentido positivo. Daqui eu isolo e calculo o momento fletor nesse trecho. 2.317,5x menos 36x ao quadrado. E lembre dos conceitos da aula passada. Pois bem, reparem que nesse trecho AC eu tenho uma carga distribuída de valor constante, carregamento uniformemente distribuído. Significa que, como o esforço cortante é a integral do carregamento distribuído, o esforço cortante é uma função do primeiro grau. O momento é a integral do cortante. O momento é uma função do segundo grau. Derivem essa equação de M, vocês encontram V. Derivem V, vocês encontram a carga uniformemente distribuída. Pois bem, vamos para o segundo trecho, trecho CD. Agora, o meu domínio de validade das equações que eu vou obter é de x igual a 30 centímetros até x igual a 45 centímetros. Reparem que eu não uso menor ou igual em lugar nenhum aqui, porque vai depender da situação. Em alguns pontos eu não posso calcular exatamente em cima do ponto de transição, porque vai haver descontinuidade. E a gente vai ver isso depois que os gráficos ficarem prontos. Então, aqui tem uma coisa importantíssima. Eu mantenho o ponto A como origem para todos os trechos. Isso facilita a minha vida na hora de construir os gráficos. Eu não preciso ficar mudando para variáveis locais. Agora eu vou analisar um ponto genérico qualquer. Vou pegar aquele ponto 2 que fica entre C e D. E reparem que a minha posição do ponto 2 continua medida a partir da mesma origem que eu usei no slide anterior. Agora a minha carga distribuída está completamente contida no trecho, portanto eu posso usar a minha resultante aqui de 2.160 newtons. E a distância é importante, a distância é a distância x, que é essa distância total, menos os 15 centímetros, que é essa distância aqui que vai até o centro da carga distribuída de 30 centímetros. Coloco meus esforços internos
com a minha convenção de sinais e faço as equações de equilíbrio, encontro V e M para o trecho CD. E assim por diante. Vou no trecho DB, agora o meu domínio é de 45 até 80 centímetros. Mais uma vez, importante, mantenho a mesma origem lá na extremidade A, e agora pego um ponto qualquer, vai ser o ponto 3, que fica entre D e B. Reparem que agora eu incluo o momento concentrado de 18.000 Nm/cm e a carga concentrada 18.000 N. São os dois carregamentos que vieram do transporte daquela carga no ponto E para cá. As distâncias de A até o ponto 3 cortado, x, a distância da carga equivalente resultante do esforço distribuído, x menos 15, e aqui a posição do momento concentrado e da carga concentrada de 1.800 é x menos 45. Essa distância daqui até aqui é 45 centímetros, olha, os 30 mais 15. Escrevo as minhas equações de equilíbrio. Somatório de força na vertical, calculo V. Somatório dos momentos em relação ao ponto que eu cortei, enfatizando isso de novo. Facilita as minhas contas. Vejam todos os termos, podem conferir com calma. E eu acho o momento fletor no trecho DB. Mais uma vez eu posso conferir. Derivo a equação de momento, encontro o esforço cortante. Derivo o cortante e vou encontrar zero, porque nesse trecho não tem carga distribuída nenhuma. Bom, com isso, eu concluí a obtenção das equações para todos os trechos. Recapitulando, eu parti do meu problema que tinha essa carga aplicada no ponto E, que era um apêndice, peguei todos os meus pontos de interesse A, C, D e B, porque eu estava interessado apenas na viga AB, fiz aquela equivalência força-binário, cheguei a esse problema, que é o que eu estou resolvendo, dividido em 3 trechos, AC, CD e DB. E calculei, obtive as equações do esforço cortante para cada trecho e as equações do momento fletor para cada trecho. Agora, no próximo vídeo, nós vamos, a partir dessas equações, construir os gráficos e verificar que os conceitos que a gente aprendeu ontem continuam ajudando a gente, pelo menos, a conferir se os resultados estão corretos. Até a próxima.